Mirassol é uma cidade paulista, situada na região de São José do Rio Preto, que em 1979 foi palco de uma onda ufológica como costumamos verificar nas mais diferentes regiões de nosso país. Nesse cenário, encontramos um jovem de 21 anos, vigia noturno na construção da indústria Transmóveis Fafá, que afirma ter tido um contato com seres extraterrestres muito significativos. Antônio Carlos Ferreira inclui em seus depoimentos a descrição de uma relação sexual com uma mulher ET. Um dos mais importantes casos da ufologia brasileira e talvez mundial. O protagonista é um homem mulato, o que é algo raro em se tratando de abduzidos. Ele esteve envolvido em vários eventos de contato e abdução que deixaram numerosas evidências físicas de tais experiências. Antônio Carlos era um jovem humilde, responsável, sem nenhuma instrução, sabendo apenas assinar seu nome por ter frequentado o programa de educação Mobral. Não possuía conhecimento sobre UFOs, nem mesmo por televisão, pois trabalhava das 17 às 5 da madrugada e dormia boa parte do dia. As abduções começaram em 28 de junho de 1979. O vigia noturno teria sido levado por seres extraterrestres. Eu sou o Sidney Góes e você está no placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Era a madrugada de 28 de junho de 1979, quando Antônio, na época com 21 anos, fazia guarda na indústria de móveis Fafá, na cidade de Mirassol, interior de São Paulo. Por volta das 3 horas da manhã, Antônio observou uma esfera luminosa de cor vermelha descendo ao lado da construção da fábrica, clareando tudo ao seu redor. Ele não deu muita atenção ao fato, continuando sua ronda normalmente, entrando em seguida na construção onde fazia guarda. Ele estava acompanhado de um pastor alemão chamado Hong e deveria marcar seu ponto a cada 15 minutos. Antônio registrou o ponto, seguiu ao banheiro e notou que uma estranha luz se encontrava presente no pátio da empresa. Ao sair do banheiro, resolveu averiguar o que seria aquilo. Já fora, deparou-se com 3 homens de estatura baixa, de aproximadamente 1 metro de altura, que trajavam uma espécie de macacão de cor branca cintilante que cobria todo o corpo. Na cabeça havia uma espécie de capacete respiratório que impedia a observação direta do rosto. Hog, o pastor alemão, estava amarrado a uma guia próxima ao local e tentou enfrentar os estranhos seres. Imediatamente o animal caiu como se estivesse morto. Logo em seguida, os estranhos humanoides apontaram uma luz vermelha para o rosto de Antônio. A luz saía de um objeto quadrado com cerca de 15 centímetros de lado, aonde havia os orifícios por onde saía a luz. Ao ser atingido, Antônio sentiu-se paralisado, sendo em seguida transportado para a nave estacionada no pátio. Ele não sentia seus pés tocarem o solo, como se estivesse flutuando. Aproximando-se do objeto luminoso, Antônio percebeu que o mesmo tinha forma cônica achatada, com aproximadamente 2 metros de base por 2,50 metros de altura. Tinha coloração cinza claro metálico e sem luminosidade. O aparelho estava apoiado em um tripé. Não possuía janelas e apenas uma entrada retangular de pequena altura, onde a testemunha precisou abaixar-se para poder entrar. Dentro do objeto havia uma luz vermelha difusa. Antônio ouviu um zumbido no momento em que o aparelho decolou, ao mesmo tempo que sentiu frio em todo o seu corpo. Mais tarde, ao sair do objeto, notou que encontrava-se em um ambiente amplo com várias cores. Haviam diversos aparelhos e vários seres de baixa altura vestidos em macacão branco que cobria todo o corpo, com exceção da cabeça. Eram 2 tipos de seres, porém todos com altura aproximada de 1,20 m e com a cabeça grande, desproporcionalmente ao corpo. Um grupo de seres possuíam pele cor de chocolate, com os olhos grandes e pretos, puxados, como a dos orientais, sem cílios ou sobrancelhas.
Tinha o nariz grande e achatado, boca grande com lados grossos, queixos finos e meio pontudo. O cabelo era carapinha, de cor avermelhada, com orelhas grandes e pontudas com quase o dobro do tamanho da nossa. O outro grupo apresentava pele esverdeada, cabelos pretos e lisos, nariz grande e fino, olhos verdes, puxados, boca grande e lábios finos, orelhas grandes e pontudas, queixo fino e também pontudo. Nesta primeira abdução, Antônio foi levado a um divã. Logo apareceu uma tripulante completamente nua que tocou a sua mão. Antônio sentiu repugnância ao vê-la. Os outros seres tentaram tirar a roupa de Antônio, que reagiu. Então fizeram-no cheirar algo que o enfraqueceu. Tiraram a roupa dele, que ainda tentava evitar que algo mais sério acontecesse. Então aplicaram-lhe algo em seu braço direito, que o deixou paralisado. No braço direito foi colocado um aparelho que Antônio não pôde ver, apenas sentir. Em seguida, passaram óleo de cor escura por quase todo o seu corpo. E então aconteceu o ato sexual com a tripulante fêmea. Após isso, passaram novamente óleo em Antônio e colocaram de novo sua roupa. Telepaticamente, ele foi informado que não lhe fariam mal e que seria devolvido em segurança à Terra. Afirmaram que vinham de outro planeta e que precisavam de um filho dele para futuros experimentos. Afirmaram também que em um contato futuro ele conheceria seu filho. Quando isso ocorresse novamente, lhe dariam 3 sinais, mas não informaram que sinais seriam estes. Depois o acompanharam ao mesmo objeto em que foi levado e deixado no mesmo lugar onde havia sido capturado. Após a abdução, Antônio lembrou apenas trechos da experiência. Ao terminar o expediente, voltou para casa, como sempre fazia. Ao chegar em casa, sua mãe, a dona Guaraci, estranhou o comportamento do filho, que estava calado, recusou o café e foi direto para a cama. Ela pensou que Antônio estivesse doente e dirigiu-se até o quarto do filho para ver como ele estava. Ao chegar, Antônio disse que estava muito contente e logo descreveu o episódio segundo suas lembranças. Sua mãe, incrédula, chamou um vizinho, o seu Alonso, para ouvir a história. Eles concluíram que na verdade havia acontecido um roubo na propriedade e entraram em contato com o serviço de vigilância da empresa para se certificar. Os responsáveis pela empresa afirmaram que estava tudo bem e que Antônio parecia um pouco abalado. Ainda desconfiada, Dona Guaraci seguiu para a casa do investigador de polícia José Zonovello Neto, pedindo-lhe que fosse até a fábrica averiguar. O investigador constatou que nada fora roubado da propriedade. Entretanto, todos constataram que havia uma marca circular no pátio da empresa. Todo o pátio estava coberto de poeira, pois dias antes ocorreram serviços de terraplanagem no local. A marca circular estava completamente limpa, como se tivesse sido varrida. Outro fato constatado é que o capim ao lado do barranco estava todo chamuscado. Mais tarde, quando Antônio despertou, sentia-se atordoado, com o corpo formigando. Este formigamento permaneceu por aproximadamente 20 dias. Havia também ardência nos olhos, que permaneceu por vários dias. No braço esquerdo de Antônio havia uma marca de queimadura, porém ele não sabia explicar como teria surgido. Ao longo do corpo haviam marcas de hematomas. Dona Guaraci, ao lavar a roupa do filho, percebeu que o paletó que ele usava no dia do estranho encontro estava rasgado. A camisa estava com manchas escuras no bolso superior. O investigador policial, José Zonovello, verificou o relógio de ponto, que deveria ser marcado a cada 15 minutos por Antônio. Ele constatou que o último registro ocorreu às 3 horas da manhã, só voltando a ser registrado às 5 horas. Investigações posteriores descobriram novos fatos, depoimentos e evidências que confirmaram o relato de Antônio. Um dos depoimentos mais importantes foi o de Antônio Nascimento, que também era vigia em uma construção a 350 metros do local de aterrissagem do OVNI que abduziu Antônio Carlos Ferreira. Ele afirma que observou o OVNI descendo em direção da indústria de móveis Fafá, palco da abdução. A sua descrição do OVNI bate com a descrição de Antônio Carlos. Outros 2 testemunhos são da vizinha de Antônio, Neiva Ferreira de Oliveira, e da própria mãe de Antônio, que ouviram por volta da meia-noite um zumbido estranho. Neiva estava assistindo televisão e assim permaneceu até por volta das 2h30 da madrugada, quando todas as emissoras saíram repentinamente do ar sem causa aparente. Outro fato interessante é que Hong, o pastor alemão que acompanhava Antônio naquela noite, apresentou comportamento estranho nos dias seguintes ao acontecido. Ele não se alimentava direito,
não atendia mais às ordens, embora fosse adestrado na escola de polícia e fosse bastante obediente. Ele, que sempre foi bom cão de guarda, não estranhava ninguém deixando de latir ferozmente, incluindo para aqueles que ele não gostava. Também demonstrava muito medo quando voltava à fábrica onde costumava ficar de guarda. O ufólogo Ney Matiel Pires, de Mirassol, o primeiro a investigar o caso, constatou que no local onde o OVNI desceu houve alterações magnéticas em vigas metálicas armazenadas ali. Munido de um magnetômetro, detectou que peças metálicas próximas ao local atingiam a escala máxima do medidor, enquanto que áreas mais afastadas não havia magnetização. 50 dias mais tarde foi realizada uma nova medição e constatou-se que estas medidas reduziram pela metade dos locais afetados. Assim que chegou uma nova remessa de vigas metálicas, de mesma origem das anteriores, o ufólogo voltou a medir e constatou que estas novas vigas não apresentavam alterações magnéticas. Em 9 de setembro de 1979 ocorreu um novo contato entre Antônio e os ufonautas. Era domingo e ele dirigiu-se à casa de sua noiva para acertar os detalhes do casamento a ser realizado no sábado seguinte. Por volta das 20 horas, os pais da noiva repentinamente se sentiram sonolentos e foram dormir. Pouco depois, Antônio observou uma esfera de cor verde aproximando-se pelas costas de Jandira, que adormeceu instantaneamente. Logo a seguir, Antônio sentiu um formigamento pelo corpo. Nesse contato, os ufonautas pediram que Antônio não tivesse medo, pois iriam ajudá-lo a melhorar de vida. Mostraram-se descontentes por ter sido realizada uma hipnose regressiva para recordar os fatos ocorridos no evento anterior. Eles pediram a Antônio que pedisse à sua mãe para ser mais discreta com relação aos eventos pelos quais o filho vem passando. Após terminar o contato, Jandira acordou e tudo voltou ao normal. No final de 1979, a região de Mirassol foi palco de eventos ufológicos envolvendo outras pessoas. Em sua maioria foram casos de avistamentos e até perseguição por OVNIs a moradores. Os casos estenderam-se pelos primeiros meses de 1980, quando ocorreram novos avistamentos e até mesmo aterrissagens. A aterrissagem ocorreu na Fazenda Campo, a 2 quilômetros do perímetro urbano da cidade, em uma área de mata que foi testemunhada por várias pessoas. No local surgiu uma clareira com uns 30 metros de diâmetro causada pela queda de árvores, algumas delas bem volumosas. Um fato que reforça a convicção dos especialistas envolvidos no caso, conhecido como o caso Mirassol, é que Antônio Carlos vinha de uma família muito humilde, era semi-analfabeto, escrevia apenas o seu nome e não tinha acesso a obras de ficção científicas ou material sobre ufologia. Deduziu-se que ele não teria o conhecimento necessário para inventar histórias tão detalhadas. O último contato relatado por Antônio Carlos aconteceu em 1988. Mas até hoje, mais de 35 anos após o primeiro contato, o caso Mirassol ainda é investigado e debatido em encontros de ufologia no Brasil e no exterior.